Teste de supressão com dexametasona. Você sabe quando utilizar e como tirar desse teste todas as informações que ele traz? É exatamente isso que eu vou explicar nessa live de aquecimento, porque eu sou a Lê Beth, professora da pós em endocrinologia da Anclivepa São Paulo. Então, se você é VET, dá um curtir aqui e me segue para não perder nenhuma dica, nenhuma sacada, tá? Beleza. E aí o pessoal já tá perguntando, já quer saber, para quem ainda não assistiu nenhuma live, o que é essa tal de live de aquecimento? Gente, nada mais é do que um aquecimento para um outro evento, o evento chamado Workshop Endocrinovet. Nesse evento online e gratuito, eu vou te ensinar o passo a passo como identificar e tratar as endocrinopatias com total confiança. Para você garantir a sua vaga gratuita nesse evento, comenta aqui embaixo a palavra evento. Comenta aí, pessoal, para não ficar de fora. Beleza. Pegaram o caderno e caneta? Vamos lá, vamos montar os nossos fluxogramas aqui, os nossos nosso mapa mental aí pra gente não se perder. Então, assim, primeira coisa que as pessoas confundem, que são tantos testes, né? Para que serve o teste de supressão? E aí, se vocês quiserem conversar comigo aqui, vai, a Valéria já colocou aqui, evento, vem Valéria, já garantiu a vaga gratuita no evento online. Escreve aí, vocês podem comentar para que, quais são as funções do teste de supressão com dexametasona. Então, para que serve o supressão? Vamos lá. Gente, o teste de supressão com dexametasona, ele tem duas funções. Uma delas é dizer se o paciente tem ou não tem a síndrome de Cushing, o hiper, também conhecido como hipercortisolismo. Então, o teste de supressão vai dizer, então, o objetivo do teste é utilizado para dizer se o paciente tem ou não a síndrome de Cushing ou o hipercortisolismo. E, Valéria, a gente tá viciada em falar hiperadreno, né? Mas mudou o nome. Às vezes eu também falo hiperadreno, que a Valéria colocou aqui, hiperadreno, diagnóstico de hiperadreno. Mas agora a gente chama isso de hipercortisolismo ou síndrome de Cushing. A gente não deve utilizar mais a terminologia hiperadreno. Hiperadreno, o que quer dizer hiperadrenocorticismo? Eu também esqueço. Hiperadreno, gente, é hiperfunção, hiperadrenocorticismo. Hiper de excesso, corte de córtex, adreno de adrenal, hiperfunção do córtex adrenal. Só que o córtex adrenal produz cortisol e aldosterona. E o paciente com Cushing, ele produz só cortisol em excesso. Então, hipercortisolismo é um termo mais adequado, mais correto. Então, o teste de supressão, sim, ele é utilizado para fechar o diagnóstico de hipercortisolismo. Mas ele também traz mais uma informação. Vamos ver se vocês sabem qual é a outra informação que o teste de supressão pode trazer para a gente. Vocês sabem? Vocês que estão aí assistindo, vocês sabem qual é a outra função? Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, vamos ver quem vai se arriscar aí. Hein? Ninguém vai se arriscar? Aí, Valéria. A origem, ó, Valéria tá mandando bem. A origem, né? A síndrome de Cushing, ela pode ser de origem hipofisária, tá? Então, quando a gente tem um problema na hipófise, ou a síndrome de Cushing pode ser de origem adrenal. Então, a gente chama isso síndrome de Cushing hipófise dependente, ou, né, uma das etiologias, ou síndrome de Cushing adrenal
dependente. Ou ainda, né, eu posso dizer síndrome de Cushing ACTH dependente, quando o problema está na hipófise, e síndrome de Cushing ACTH independente, quando o problema está na adrenal, tá? A gente vai explicar melhor, tá? Então, o teste de supressão, ele serve para diagnóstico da síndrome de Cushing e para nos ajudar a estabelecer qual é a etiologia da síndrome de Cushing. Agora, muitas pessoas não conseguem extrair desse teste todas as informações que ele traz. Então, vamos começar explicando como é realizado o teste de supressão com dexametasona. E galera, pode ir mandando perguntas aí que eu vou respondendo, né? Então vamos lá. Como é realizado? São realizadas 3 coletas de sangue com 4 horas de intervalo entre cada coleta, ok? Então a gente faz a coleta que a gente chama de basal, 4 e 8 horas, tá? Então, em cada coleta, nós vamos dosar o cortisol. Então, eu faço a primeira coleta para dosar o cortisol, aplico dexametasona IV, preferencialmente. Tem trabalhos mostrando que a dexametasona pode ser aplicada intramuscular. Eu, particularmente, não gosto, porque pode, no meu ponto de vista, pode ter uma interferência aí na absorção do fármaco, né, da dexametasona, pelo músculo, e esses pacientes têm atrofia muscular, então acho que isso pode, às vezes, comprometer, mas, teoricamente, nós poderíamos fazer intramuscular, sim, tem respaldo da literatura, eu não gosto que faça intramuscular, eu prefiro que faça IV. Então, primeira coleta, chamada de basal, para a gente dosar o cortisol, aí a gente aplica a dexametasona IV nesse paciente. Depois de 4 horas da aplicação da dexametasona, a gente faz uma nova coleta para dosar novamente o cortisol. E depois de 8 horas após a aplicação da dexametasona, a gente faz mais uma dosagem, mais uma coleta para dosagem de cortisol. Então, a gente tem o basal, 4 e 8 horas após a aplicação da dexametasona, tá? Então, é isso. Beleza, vamos lá, vamos dar sequência. O que a gente imagina? Então, quando a gente tem, então vou retomar um pouquinho a síndrome de Cushing, para a gente depois contextualizar com relação aos testes. E aí eu vou jogar uma sementinha para vocês aí, que eu falei, teste de supressão com dexametazonas, 3 coletas, e aí a pergunta é se existe teste de supressão com 2 coletas. Vai pensando aí, galera, vou jogando perguntas para vocês e amadurecendo as ideias, depois eu respondo. Se vocês quiserem responder, vocês podem responder também. Então, lancei o primeiro desafio aí para vocês, eu perguntei qual era o objetivo do teste de supressão. Vocês me disseram que era para diagnóstico de Cushing e para saber qual é a origem, a etiologia, tá? O teste de supressão, ele não serve para diagnóstico do hipoadreno, não, tá, gente? É só pro diagnóstico do hipercortisolismo, ok? Tá, então o teste de supressão, ele serve para diagnóstico da síndrome de Cushing e para determinar qual é a etiologia. Expliquei, o próximo passo é como se faz o teste. 3 coletas de sangue com intervalo de 4 horas entre elas. Faz a primeira coleta para dosar o cortisol basal. Aplica a dexametasona IV na dose de 0,01 miligramas por quilo ou 0,015 miligramas por quilo. A gente tem essas duas doses na literatura. 0,01 ou 0,015 miligramas por quilo IV. E depois faremos outras coletas, com 4 horas após a dexametasona e 8 horas após a dexametasona, então são 3 coletas. Ok, agora vamos entender o que é a síndrome de Cushing, né? O que acontece nessa desordem endócrina aí, para a gente poder entender como é que funciona o teste. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que há uma desordem hormonal, porque há uma perda dos mecanismos reguladores da secreção hormonal. E qual que é esse mecanismo regulador? São os mecanismos de feedback, ou retroalimentação, né? Então, o feedback ou retroalimentação.
o que acontece? A própria glândula se autorregula. Ela regula a sua própria secreção. Como assim? O que acontece? O cortisol, para ser produzido pelas adrenais, ele precisa de um estímulo. As adrenais precisam de um estímulo para o cortisol ser produzido. Qual é esse estímulo? É um hormônio chamado ACTH, hormônio adrenocorticotrófico. E o ACTH vem da hipófise. Então, aí faz lá o seu esqueminha, né? No caderninho para não esquecer. Então, lá a gente põe hipófise no caderno, põe uma flechinha para baixo e põe adrenais. Escreve aí, ó. Se eu escrevi aqui, deu tempo para vocês escreverem também. Hipófise e adrenais. Então, as adrenais produzem o cortisol e a hipófise produz o ACTH, hormônio corticotrófico. E é o ACTH que estimula as adrenais a produzirem o cortisol, tá? Só que quanto mais cortisol eu tenho, menos cortisol eu preciso, né? Então, o nosso organismo, se eu produzir bastante cortisol, menos eu vou precisar pelas minhas próximas horas, né? Então, quem que regula essa produção? É o eixo hipófise adrenal. Se quiser, né, florear o pavão, a gente pode colocar eixo hipotálamo e hipófise adrenal. Mas para simplificar e vai funcionar muito bem, tô aqui para facilitar a vida de vocês, né? Afinal de contas, endocrinologia não é um bicho de 7 cabeças. Se você tiver um método para seguir, e eu tenho o método da Lê para te ajudar nesse sentido. Então, vamos lá. Então, vamos tirar o hipotálamo, que não vai fazer diferença para a gente compreender. Então, vamos pensar. A hipófise estimula as adrenais. Então, a hipófise regula a produção de cortisol, né? Agora, como é que o organismo vai saber que já tem muito cortisol? Então, o cortisol, ele inibe a produção da ACTH. Então, olha que interessante. O ACTH estimula as adrenais a produzirem o cortisol. E o cortisol inibe a secreção do ACTH. Então, quando sobe, aumenta muito a produção do cortisol, esse cortisol, ele sempre vai inibir a produção de ACTH. Então, se eu já tenho muito cortisol, eu tenho muito bloqueio da hipófise na produção de ACTH e cai a produção de ACTH. Caiu a produção de ACTH, aí o que vai acontecer? Menos estímulo para as adrenais. E aí, na sequência, o cortisol cai. Então, é um mecanismo de sobe e desce, né? Sobe, desce, né? Então, isso é quando o eixo está preservado, né? Tem pouco cortisol, então não tem cortisol para inibir o ACTH. Então, aí a hipófise começa a produzir muito ACTH. O ACTH estimula as adrenais a produzirem cortisol. O cortisol é o inibidor da hipófise. Então, subiu. Quanto mais cortisol tem, mais inibição vai ter na hipófise. Inibiu muito a hipófise, começa a cair o ACTH. O ACTH tem função de estimular a adrenal a produzir cortisol. Tem pouco ACTH, pouco estímulo para adrenal. Daqui a pouco o cortisol cai. E assim sucessivamente, tá? Então, é a própria adrenal, via cortisol, que regula a atividade dela mesma. Uma vez que ela regula também a produção e liberação do ACTH. Então, quando a gente tem excesso de cortisol, gente, o que não está funcionando bem? É esse mecanismo regulador que não está funcionando bem. Essa comunicação entre a hipófise e a adrenal. Ou a hipófise está com problema, e aí se a adrenal está com problema, ela não obedece à regulação da hipófise, ou se a hipófise está com problema, não obedece à regulação das adrenais. Então, a primeira coisa que acontece para a gente ter o excesso de hormônio é a perda desse mecanismo regulador. Então, quando a gente faz um teste de função adrenal como teste de supressão,
eu quero avaliar se esse eixo está preservado ou se ele não está conseguindo se autorregular. É isso que eu quero saber, né? Se ele está conseguindo se autorregular ou não está conseguindo se autorregular. E aí, o que a dexametasona faz? Olha só, a dexametasona é um glicocorticoide. O cortisol é um glicocorticoide endógeno e a dexametasona é um glicocorticoide exógeno. Então, quando eu aplico dexametasona, a hipófise lê o quê? Corticoide, né? É a mesma coisa. Quando tem cortisol aumentando, o cortisol inibe a hipófise. Por quê? Porque a hipófise fala corticoide, tem corticoide aqui. E aí o corticoide inibe a produção da CTH. A dexametasona, o que é? Corticoide. Tem muito corticoide na circulação, o corticoide faz o quê? Inibe o ACTH. Então, se o eixo está preservado, quando a gente aplica a dexametasona, o cortisol tem que cair. Então, cães sadios, depois que recebem dexametasona nessa dose de 0,01 ou 0,015, estão com o eixo preservado. E toda vez que tem muito corticoide e o eixo está preservado, o que vai acontecer? O corticoide vai inibir o ACTH. Com pouco ACTH, uma adrenal sadia, diminui a produção do cortisol. Esse é o fundamento. E para quanto que ele diminui? Aí cada laboratório tem a sua referência, mas o laboratório que eu uso aqui é o laboratório Provet. E o Provet, o cortisol pós-dexametasona de um cão sadio é menor do que 0,9. Ele é menor que 0,9. Então é isso que a gente vai olhar. Se 8 horas depois ele caiu para menos que 0,9, se ele foi menor, o paciente é negativo, o eixo está preservado. E se tiver aumentado, aí o paciente é positivo, né? O paciente é positivo para Cushing, porque eu dei mais corticoide, o corticoide não conseguiu inibir esses mecanismos de feedback, esses mecanismos reguladores, tá? E aí a pergunta que eu joguei pro vento aí, ó, para quem chegou agora, a pergunta: existe teste de supressão com 2 coletas? Basal e 8 horas só, ao invés de basal 4 e 8? Verdadeiramente, gente, não existe. Verdadeiramente não existe. Ah, Alessandra, mas eu vi até no pedido do laboratório, tem teste de supressão com 2 dosagens. Aí eu vou explicar para vocês com uma única palavra. Sabe o que é? Jabuticaba. O que já é jabuticaba? É uma coisa que só tem no Brasil, né? Jabuticaba só tem no Brasil. Então, teste de supressão com 2 coletas é uma coisa que só existe no Brasil, né? Economizar a coleta com 4 horas. Porque na literatura não tem nenhuma descrição de fazer um teste de supressão com 2 coletas, o basal e 8 horas. Então, existir verdadeiramente na literatura não existe. Na prática, tá lá no pedido, você tem a opção de colocar de 2 coletas ou 3 coletas, tá? Alessandra, então, para que serve o de 4 horas? O de 4 horas, gente, ajuda você a determinar a etiologia. Então, vamos lá. Pega o caderno aqui para você entender, vai desenhando aí. Então, a gente coloca assim, vamos colocar basal, 4 horas e 8 horas. Escreve assim no caderno, ó. Basal, 4 e 8, beleza? Então, tá. Então, vamos colocar assim, basal, vamos supor que escreve normal, tá sem alteração, tá? E aí, vamos colocar que 8 horas deu 1,5, 1,5. Então, ele deu positivo, né? Porque acima de 0,9 já é positivo, né? Tem alguns laboratórios que vão liberar valores que são os inconclusivos, que no geral vai de 1 a 0,9 a 1,2, tá? Então, 1,5 ele foi positivo. Então, eu sei que se 8 horas deu 1,5, tá, gente? Vai anotando aí no caderno, porque senão vocês vão
vai dar um tilt, vocês precisam notar. Então, basal escreve normal, 4 horas a gente vai deixar vazio por enquanto, e aí 8 horas depois nós vamos colocar 1,5. Então, 1,5 é positivo, porque o nosso laboratório que a gente está usando de referência aqui é o Provet, e o cortisol pós-dexametasona maior que 0,9, menor que 0,9 negativo. Acima de 0,9 até 1,2 é suspeito, acima de 1,2 positivo, deu 1,5, deu positivo. Ok, beleza, tá? Então eu já sei que é positivo. Alessandra, e o 4 horas? Né? O que é o teste de 4 horas depois da dexametasona? Ele que vai dizer qual é a etiologia. Como assim? Agora eu preencho lá o caderninho de vocês. Vamos supor que com 4 horas deu 0,5. Qual que é o valor de normal do cortisol 4 horas depois da dexametasona? O normal é menor do que 0,9. Então, o que deu? Deu, o basal estava normal, o 8 horas deu aumentado, põe flechinha, e o 4 horas deu normal. Aí, às vezes, as pessoas confundem, né? Alessandra, mas calma aí. Ó, acompanha. O basal deu normal. 4 horas depois da dexa deu normal. E 8 horas depois da dexa deu aumentado. Se 8 horas deu aumentado, o paciente tem Cushing. Agora, o que tem esse com 4 horas que deu bom? Né? Então, vamos lá. Vamos entender por que se com 8 deu alto, é positivo. É positivo porque a dexametasona não conseguiu inibir o eixo. Lembra que se o eixo estiver preservado, quando aumentar o cortisol, o ACTH vai cair, e o ACTH caindo, o cortisol na sequência vai cair. O dose de cortisol ele teria que estar mais baixo. Então, se ele deu alto, ele é positivo. Com 4 horas, gente, ele vai te dizer qual é a etiologia. Pode te dizer. Por quê? Como esse exemplo que eu dei para vocês, com 4 horas deu normal e deu alterado com 8. 4 horas deu normal significa que a dexametasona conseguiu interferir um pouquinho no eixo. E o único jeito da dexametasona interferir um pouquinho no eixo é ela agindo lá na hipófise. A dexametasona agiu numa hipófise que está meia boca, né? Que não está funcionando bem. A dexametasona, ela vai bloquear a produção do ACTH por um período curto. Ela consegue bloquear por um período curto, que são 4 horas, e 4 horas deu normal. Mas ela não consegue bloquear por muito tempo, porque o eixo está prejudicado. Aí, com 8 horas, deu alto. Então, de novo, cortisol basal, suponhamos que o basal deu normal, 4 horas deu normal, 8 horas deu alto. Quando a gente fala que deu alto, a gente vai dizer que não suprimiu. O cortisol, a dexametasona não conseguiu suprimir, reduzir o cortisol. Não houve supressão, não houve redução. Então, ele está alto, acima do normal. 8 horas diz que tem Cushing e 4 horas deu normal. Por que deu normal? De novo, a dexametasona foi aplicada e ela conseguiu bloquear por um período curto o cortisol, né? E o único jeito da dexametasona bloquear o eixo, né, a produção de cortisol, na verdade, é via hipófise. Lembra? Aumenta a corticoide, diminui a CTH. Por isso que eu posso dizer que é a síndrome de Cushing de origem hipofisária. Ok? Alessandra, vamos para o próximo exemplo. Vira a folhinha lá, pega o caderno, escreve de novo basal 4 e 8, que senão você não vai conseguir entender. Tô indo bem devagar aqui, hein, galera? Então, vamos por basal, normal, 4 horas, alto ou alterado, 8 horas, alto ou também alterado, vamos falar assim, né? Acima de 1,5, né? Que a nossa referência é 1,2. Deu alto, alto e alto.
Dá para saber com a etiologia? Não dá para saber com a etiologia. 8 horas deu alto, então tem Cushing. 4 horas deu alto, então não dá para saber qual é a etiologia. Alessandra, mas quando 4 horas deu normal, você disse que era da hipófise, se der alto, não posso dizer que é da adrenal? Não. Porque o que acontece? Alguns tumores hipofisários, eles precisam de muita dexametasona para serem bloqueados, mesmo que parcialmente. Então, quando eu aplico dexametasona, nem todos os tumores hipofisários vão reduzir a produção da CTH. E aí, o cortisol 4 horas pode estar alto por conta disso. O outro motivo pelo qual o 4 horas pode estar aumentado é quando a dexametasona não vai conseguir interferir, porque o problema está na adrenal. A dexametasona é aplicada, inibe lá a hipófise diminui a produção de ACTH, e com pouco ACTH, teoricamente, a adrenal não ia produzir cortisol. A exceção do quê? Se eu tenho adrenal tumoral, ela, gente, tá cagando e andando para ACTH. Ela tem vontade própria. A adrenal produz cortisol independentemente das concentrações de ACTH. Ok? Agora, vamos ver se alguém mandou uma pergunta aí, que sempre tem gente que sabe muito de endócrino aí e quer acrescentar mais alguma informação, né? Tem uma situação, gente, que é exceção da exceção da exceção, né? Que às vezes a gente pode pegar. E aí esse é para dar nó nos neurônios, tá? Então aí quem não entendeu hoje não tem problema, porque inclusive, né, lembra? No começo da live eu falei para vocês que a gente tem aí, está bem próximo o nosso workshop, o evento Workshop Endocrinovet, onde eu vou te ensinar passo a passo como identificar e tratar as endocrinopatias com total confiança, né? Então a gente não consegue passar tudo para vocês numa live, né? Mas existe uma situação, exceção da exceção da exceção, onde a gente tem um resultado que a gente chama de invertido. O que é esse resultado invertido? Quando o basal deu normal, 4 horas deu alto e 8 horas deu normal. Aí inverteu o padrão, né? Eu tenho o basal, vamos supor, basal normal, 4 horas alto ainda, acima da normalidade, e 8 horas voltou ao normal. Se eu tiver esse padrão invertido, também sugere-se que seja o hipercortisolismo de origem hipofisária ou hipercortisolismo ACTH dependente. Então, esse é uma exceção da exceção da exceção aí. E tem outro padrão, são vários padrões, por isso que eu falei, nem todo mundo conhece todas as possibilidades de interpretação do teste de supressão com dexametasona. Então, por exemplo, tem uma situação, né, onde se você tiver uma supressão de mais de 50% em relação ao basal, a gente pode dizer que é hipófise dependente. Então, por exemplo, vamos supor que o nosso basal deu 5 e o nosso 8 horas depois da aplicação da Dexa deu 2. Tá? Então, o nosso basal deu 5 e o nosso 8 horas depois deu 2. Lembra? Para ser positivo para Cushing, o cortisol 8 horas depois teria que ser menor que 0,9. 0,9 é 1,2 aquele inconclusivo e acima de 1,2 positivo. Então, 8 horas depois da dexametasona, o resultado foi 2. Então, é positivo. Como é que eu posso interpretar isso aqui? Olha, deu positivo. Como deu 2 e o basal tá 5, eu posso afirmar que ele é de origem hipofisária. Como que você sabe, Alessandra? Porque houve uma redução do cortisol 8 horas depois de mais de 50% em relação ao valor basal do cortisol. O cortisol basal deu 5 e 8 horas depois deu 2. Suprimiu ou reduziu
mais do que 50%. E aí isso é compatível com síndrome de Cushing hipófise-dependente. Então, olha quantos nuances a gente tem aí da interpretação do teste de supressão com dexametasona. Existem outros cuidados que a gente precisa ter para fazer o teste. O paciente não pode estar fazendo uso de corticoide oral, tópico, solução otológica, colírio, pomada, o que quer que seja. A gente não pode estar usando corticoide nesse paciente por pelo menos 30 dias. O paciente não pode estar com dor, ter outra doença grave, sistêmica, Então, tem várias outras nuances, mas infelizmente a gente não consegue falar tudo numa única live, Então, a gente até já... a ideia, a proposta aqui é estar todo dia à noite com vocês às 10 horas, 30 minutinhos falando de endocrinologia, para não ficar pesado, para trazer uma informação gostosa aí, uma informação a mais para você, veterinário, se atualizar, Mas a gente consegue em outro momento trazer muito mais informações. Quando? No workshop Endocrinovet. Nesse evento online gratuito, eu vou te ensinar o passo a passo, aí eu consigo. O passo a passo como identificar e tratar as endocrinopatias com total confiança. Então, se você quiser garantir a sua vaga gratuita nesse evento, comenta aqui embaixo a palavra evento, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Para as próximas lives podem mandar perguntas, eu vou respondendo as perguntas. Também abrir caixinha de perguntas que vocês podem mandar para mim durante a semana com a caixinha de perguntas e eu vou respondendo nas lives também, tá bom? Ai, que bom, Valéria, que você gostou. A Valéria tá dizendo aqui, muito didático, adorei. Que bom, porque aos pouquinhos vou trazendo informações para vocês e relembrando aí, porque a gente sabe que na graduação a gente não aprende muita coisa de endocrinologia, A gente tem bem pouca coisa, tá bom? Pessoal, até amanhã, beijo grande e na caixinha de perguntas pode colocar sugestão também de temas, tá bom? Beijo, até amanhã às 22 horas.